Bom, pessoal, primeiro, obrigada pela presença de todo mundo que está aqui hoje. Meu nome é Natália Bruz, eu sou Customer Success da PM Web. Primeiro de tudo, tá rolando o som para todo mundo. Se vocês puderem colocar, podem usar o chat aqui da call mesmo, que a gente vai acompanhar as perguntas também. Mas falando então um pouquinho sobre mim, eu sou Customer Success aqui na PM Web. A gente construiu esse material muito com o intuito de sumarizar um pouco as informações sobre o Covid, as tendências de mercado, tudo que está rolando, porque foram muitas mudanças em um tempo muito curto. Então, para a gente entender o que já rolou em outros países e como isso se aplica ao nosso. Então, como eu comentei, a gente percebe hoje uma grande movimentação do varejo em uma mudança nesse cenário. Os consumidores eles estão mudando sua forma de comprar. Alguns consumidores que não tinham o hábito, eles passaram a ter esse hábito, a ter essa mudança de comportamento. E isso acabou impactando no mercado como um todo e na experiência desses usuários frente às marcas. Existe um estudo que fala em 6 momentos dessa pandemia. Então, hoje a gente vê o Brasil no 4º momento, onde as pessoas elas ainda não estão totalmente desconectadas, porque a gente nunca ficou de fato em quarentena aqui no Brasil. A gente nunca teve todo mundo isolado e leis que nos obrigassem de fato a ficar nessa forma. Então, nesse momento, a gente vê as pessoas muito passando a mudar seu comportamento de compra, a começar a visitar um pouco as lojas. A gente tem, então, lojas fechadas que passaram a ter totalmente suas vendas pelo e-commerce, mas em outros países, como Estados Unidos, Itália, Espanha, essas pessoas elas não podem sair. Então, elas têm totalmente o comportamento de compra online, fora bens essenciais que são comprados em farmácias, mercados e afins, mas no restante tudo deve ser comprado online. Já na China, então, eles estão num momento de retomada, onde eles percebem uma mudança no cenário como um todo, porque ter tudo isso que acontece antes de uma pandemia e durante uma pandemia impacta em como vai ser a vida das pessoas depois. A gente está falando em um período, às vezes, de 3 meses, 4 meses, 5 meses de reclusão. Então, como isso vai impactar na rotina no futuro? Não tem como as coisas voltarem 100% a como já era antes. Na China, então, com as lojas dos shoppings fechados, a gente percebe um efeito do coronavírus sentido ao longo do ano inteiro. Mas nessa retomada que eles já estão trazendo, as plataformas virtuais elas têm um papel muito importante. Pensando nisso, a gente elegeu algumas palavras-chave que, de fato, auxiliam nesse momento de reclusão, nesse momento onde as pessoas estão ansiosas, onde a gente tem um comportamento mais sensível, para entender como a gente vai, de fato, deixar a lembrança da marca pós toda essa situação. Então, falando um pouquinho em gerenciamento de relacionamento, otimização da utilização de dados, experiência personalizada, a gente está falando de um momento onde as pessoas elas deixam de ir para a loja física, porque isso já reduziu muito aqui no Brasil e a tendência é que a gente não tenha essa retomada tão cedo com a força que tinha antes. Então, como a gente vai cuidar dessas pessoas, dos nossos consumidores, do público-alvo da marca, para que, de fato, quando elas voltarem a consumir na loja física, elas sigam se lembrando da marca, elas não percam esse contato, elas tenham essa aproximação que, nesse momento, ainda não é tão tangível, porque a gente tem uma tela entre nós. Na China, então, 84% dos respondentes das pesquisas afirmaram que utilizaram pelo menos um novo serviço dentro desse período de reclusão. Então, para as marcas, isso reflete uma nova forma de interagir. Foram muitas experiências testadas, desde cursos online, consultorias, compra de artigos para fazer atividades físicas, entretenimento online, e também passaram a comprar no e-commerce e nesses grupos de venda. Então, quando a gente fala durante a epidemia, a gente vai ter sim alguns setores com um declínio muito grande e alguns setores que vão de fato crescer em função do nicho que estão localizados, falando, por exemplo,
em cuidados, alimentação, medicamentos, enfim. São setores que perceberam um crescimento nesse momento, outros estão sentindo um declínio, estão sentindo de uma forma muito forte, como o setor de moda, academias, enfim, setores que não estão tão tangíveis na realidade do consumidor e também muito em função de uma mudança de priorização do consumo. Então, nesse momento, são marcas que vão sentir mais. Mas, após a pandemia, essas marcas que conseguirem continuar se comunicando, entendendo o momento do cliente, se aproximando desses consumidores e usuários, elas vão sentir sim uma melhora em função da forma como se posicionaram. Porque, como a gente fala, hoje, tendo esse momento de coronavírus, a gente sente muito mais a repriorização, mas a gente também observa muito mais quem está fazendo para auxiliar o momento como um todo. Então, olhar para essas marcas vai fazer diferença na hora de decidir a compra. Então, as expectativas de gasto elas continuaram reduzidas nas mais diversas categorias. Essa é uma pesquisa que ela foi feita nos Estados Unidos, na China, na Itália e na Espanha, e é um comportamento recorrente em todos os países. Aqui a gente está mostrando especificamente dos Estados Unidos, mas eles questionavam para os consumidores. Nas próximas 2 semanas, você espera que vai gastar mais, o mesmo ou menos dinheiro nas seguintes categorias? E a gente percebe que a maioria das categorias elas sofrem um decréscimo, elas não estão tão percebidas como para compra nesse momento, mas sim uma redução muito grande. São poucas as categorias que as pessoas permanecem e que crescem. Então, a gente está falando muito no setor de alimentação e de entretenimento, porque é de fato que as pessoas têm essa possibilidade de fazer em casa. Falando um pouquinho em outros setores, não tem um motivo muito grande para eu comprar roupas novas nesse momento, por exemplo, porque eu não estou saindo de casa. Então, é o tipo de pensamento que o consumidor começa a colocar na balança nesse momento. Mas para o futuro, as marcas de moda, as marcas que se propuserem a continuar conversando com eles vão ser mais lembradas no momento em que ele retomar o consumo. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos, as vendas da Amazon elas mudaram muito, só que eles perceberam então que os setores que estavam focados em conforto e autocuidado foram os setores que tiveram o declínio mais lento. E isso, para marcas que tenham essa possibilidade, é uma oportunidade de comunicação. Então, a gente está vendo que as vendas estão caindo, o ideal é a gente entregar de fato os produtos que o consumidor quer. Quais são eles? Produtos para skincare, por exemplo, para quem está ficando em casa, ou se cuidando mais, falando em roupas confortáveis, ou produtos que vão auxiliar a ter uma dinâmica de exercício físico em casa. Então, usar essas oportunidades que estão vindo das mais diversas formas para continuar se comunicando e oferecendo possibilidades para o consumidor. Então, falando então um pouquinho no cenário do Brasil, 30% das empresas de todos os setores sentiram o impacto da pandemia, mas o cenário é de que 3 segmentos, além do segmento de turismo, que é um que tem um impacto muito grande, vão sentir ainda mais o impacto. E esses segmentos são vestuário e calçados, veículos automotores, móveis e eletrodomésticos. Por quê? Porque são segmentos que são de bens mais para um momento não é esse. Móveis e eletrodomésticos até é uma coisa que se aplica melhor, então vai variar muito de como a gente está se comunicando, mas falando em vestuário, calçados e veículos automotores, quando as pessoas elas não estão saindo de casa, elas não enxergam a principal motivação de comprar agora. Então, como a gente vai trabalhar com esse cliente? Entender que agora não é o momento dele, fazer ações de comunicação, de se relacionar, de se conectar com essas pessoas para que elas, no futuro, voltem a se lembrar da marca quando elas pensarem em comprar esse tipo de bem. Mas, por outro lado, também a gente identifica consumidores novos no canal digital. Então, dessas pessoas que elas estão agora em casa, elas estão começando a olhar para uma nova forma de comprar, para uma nova forma de se conectar. E como elas estão fazendo isso? Indo para o e-commerce. A gente vê hoje 32% das compras dos consumidores de novos autosserviços são de novos consumidores. E 17% de toda a compra do e-commerce são novas pessoas comprando.
Então, em 2019, algumas dessas tendências já eram mapeadas, mas elas foram maximizadas em função da crise. Se falava muito no propósito das marcas, então as marcas mudarem a natureza dos negócios, as marcas elas terem mais uma essência mais humana para se aproximar das pessoas, para que elas consigam passar uma mensagem também, serem veículo. Experiência humana, então, as marcas se reorientando para deixar a experiência mais humana, para se aproximar mais do consumidor. A questão da participação, então, estratégias de engajamento mais próximas, desbloquear novos valores para as marcas globais. E a questão da agilidade, então, a capacidade de comercializar por momento, que é um ponto que esse, principalmente, sofreu uma aceleração muito grande em função da pandemia, porque é justamente entender esse momento de pandemia para conseguir conversar com esse consumidor. Então, se falava muito que no futuro a gente ia ter uma inclusão maior dessas pessoas em função de todas as tecnologias que estavam surgindo, que elas teriam uma participação maior, então, quebrando barreiras, estando mais próxima dos consumidores, as pessoas acreditando nas marcas e entendendo onde elas estavam usando seus dados, por que elas estavam usando seus dados, e a transparência, tanto de produtos quanto de processos, de como a gente está entregando, como a gente está produzindo todo o ciclo. Mas todas essas tendências acabaram se acelerando muito mais aqui, porque a gente está falando de um momento onde as pessoas estão pedindo por isso. Então, o que a gente entende para esse momento que já vinha sendo falado, mas que foi maximizado? Que a gente tem uma necessidade de amplificar o digital, então se concentrar nos gatilhos de conversão, de criação de cesta, de recompra, entender esse momento, auxiliar as pessoas nesse momento para que elas consigam fazer o processo de uma ponta a outra, até porque a gente aumentando as vendas online, aumentando o engajamento, as pessoas passam a visitar a marca depois na loja física e também vão estimular esse canal. Isso é muito importante porque é um momento onde a gente vai conseguir conquistar novos clientes, vai conseguir alcançar novas pessoas, porque as pessoas talvez não conhecessem a marca, vão passar a conhecer agora e fazer uma jornada ao longo de todos os canais que essa marca vai proporcionar no futuro. Então, manter a conexão com seus consumidores, assim como a gente vê os novos consumidores, a gente também tem que lembrar dos consumidores que já estavam com a marca antes. Eles continuam buscando conexões durante a crise, até mais, porque a gente está falando de pessoas muito mais conectadas, pessoas que estão muito próximas do seu celular, da internet, em função de estar em casa. Então, continuar se conectando com essas pessoas, levar conteúdo, buscar oportunidades autênticas que vão deixar a marca próxima e engajar os consumidores com ela. Falar então também com os consumidores mais fiéis, porque a gente está falando de consumidores que já estavam com a marca. Alguns consumidores representam uma grande parcela da receita para a marca e daqui a pouco eles não estão comprando nesse momento, mas eles vão voltar a comprar no momento seguinte. Então, como a gente vai ativar essas pessoas para que elas continuem se sentindo queridas, continuem se sentindo VIPs da marca, se destacam para a marca, e isso vai ser super importante para que essas pessoas continuem tendo essa preferência tanto agora quanto no futuro, porque por mais que o investimento não aconteça agora nos produtos, no futuro vai vir a acontecer. Então, manter o contato, manter essa noção de que a pessoa continua sendo querida pela marca é super importante. Então, tornar-se verdadeiramente omnichannel. No curto prazo, a gente vai ter um choque de demanda, mas a forma como a gente se adapta a isso vai ser muito importante para que as pessoas reconheçam e gravitem em direção ao comércio eletrônico da forma correta. Então, a gente está falando em ter uma experiência de loja de e-commerce muito parecida com a da loja física e ter todos esses canais muito alinhados, muito conectados, com uma experiência muito semelhante para que as pessoas reconheçam e entendam tudo que está acontecendo. E a gente está falando, então, de manter um discurso certo e igual entre um e-commerce, entre daqui a pouco vendedores que estão fazendo contato por WhatsApp, e-mail, SMS, aplicativos, todos os pontos de contato, todas as formas que a gente está falando com esse consumidor da mesma forma, redondinho, para que todo mundo se aproxime e entenda que aquela é uma marca só. Se
fala muito também em personalização. Então, quando a gente vai na loja física, o vendedor, por exemplo, ele tem a possibilidade de te perguntar o teu nome, entender o que tu quer, por que tu quer aquele produto, como você pode fazer isso. Quando a gente está falando online, a gente também tem essas possibilidades. Então, enviar um e-mail com o nome da pessoa, fortalecer todas as vitrines possíveis, por exemplo, com os produtos abandonados, com os produtos navegados, levar uma experiência para dentro do site onde a gente já sabe o nome da pessoa, então deixar o nome dela ali. Todos esses detalhes que vão mostrar que a gente sabe o que ela quer e entregar de fato o que ela quer, para que a pessoa se sinta acolhida pela marca, sinta a experiência e também, daqui a pouco, converta aqueles produtos que a gente já tinha noção de que ela tinha interesse. E por fim, mas muito importante, se adaptar. Então, acompanhar o dia a dia da crise, entender o que está acontecendo. O Brasil é um país muito grande e tem muitos lugares que estão em momentos diferentes. A gente sabe que tem lugares que ainda estão muito restritos, mas tem lugares que já abriram um pouco. Então, a gente já vê lojas em shopping reabrindo, a gente já percebe algumas mudanças, mas isso é o que a gente entende pela pandemia, ela muda todos os dias. Então, a gente precisa se adaptar a essa mudança, entender o que está acontecendo para conseguir se comunicar da forma correta. Por fim, então, na China, a gente tinha vários pontos de contato que eles eram usados com frequência, então, falando em vídeo, novas plataformas, música, propaganda de TV. Claro que a gente vê muitas nuances específicas de cada país, mas é um ponto de partida para a gente entender como a gente pode se comunicar com essas pessoas. Então, por exemplo, a Reserva, hoje ela apresenta boas práticas para as pessoas se cuidarem, revela também no site deles quais são as medidas que eles estão tomando com os colaboradores, o que é super importante. A gente vê as pessoas pedindo para esse tipo de ação, entender o que está acontecendo, como a marca está fazendo, até porque o que ela está fazendo com seus colaboradores vai refletir em como o produto chega na nossa casa. Então, eles deixam isso muito claro e tem essa relação já histórica de clientes e vendedores muito próximos. Então, fazem todo esse atendimento pelo WhatsApp. A gente consegue perceber pelos conteúdos deles todo um cuidado, falando que a gente está perto, que o importante é a gente estar junto, mesmo que não fisicamente, e trazem dentro da comunicação deles muito claros benefícios de devolução, de frete, todas essas questões que hoje são muito importantes para que as pessoas, de fato, efetuem uma compra online. A Panvel, então, também é um case muito legal, porque eles estão viabilizando doações dos consumidores, mas apoiando com um valor em cima. Então, não é simplesmente a marca falando para as pessoas doarem e fazerem o bem, mas pegando junto com os consumidores. Eles têm toda uma preocupação com os clientes e com o seu bem-estar. Então, quando pegam as comunicações para olhar, todo o site deles é muito preocupado, é muito dando dicas mesmo. E também tem boas práticas desses cuidados nas suas campanhas. Se vocês conseguirem perceber ali nos e-mails, já tem logo em cima, não saia de casa, a Panvel vai até você mostrar por que ela está fazendo isso. É super importante para que as pessoas também se conscientizem, porque faz parte do papel da marca fazer o correto para ajudar as pessoas a fazerem. Então, também estão levando posts falando um pouquinho sobre como é a relação de pais e filhos, trazendo um conteúdo muito interessante para que as pessoas se sintam acolhidas, para que as pessoas entendam como está funcionando tudo isso. E também elas produzir um conteúdo diferente que de fato engaje e tenha uma leitura, porque hoje as pessoas elas estão rolando, existem vários conteúdos nas mídias sociais e é super importante a gente levar algo a mais para os consumidores. Também falando então um pouquinho da Amaro. A Amaro ela tem uma relação muito próxima com os usuários, ela está compartilhando rotinas, dicas, muito além dos produtos oferecidos. Também tem a possibilidade de comprar pelo WhatsApp com as vendedoras, o que é super legal porque ajuda a ter de fato essa consultoria, essa proximidade, oferecer então produtos que estão de acordo com o estilo da pessoa mesmo. No site deles, eles têm fixo a página de looks para ficar em casa, então tu consegue olhar ali looks conf, que é uma coisa que tem sido muito, muito buscada, consegue já chegar direto e já ir direto para esses produtos, porque daqui a pouco não está interessado
em looks de home office já consegue encontrar de forma assertiva. E eles criaram também a hashtag Separadas Mais Juntas, que tem como intuito valorizar os produtos da marca. Então, essa hashtag, as pessoas postam as fotos com elas e conseguem aparecer dentro das redes sociais da Amaro. A Amaro foi uma das primeiras marcas também a conseguir trazer uma brincadeira um pouco para a comunicação. Então, por exemplo, falando ali nesse post que eu trouxe de exemplo, em brincos e acessórios para quando você acorda 10 minutos antes da sua reunião e precisa estar plena. Então, brincando muito com o assunto, já de uma forma delicada, de coisas que estão de fato acontecendo na vida das pessoas, e também fazendo toda essa comunicação, essa curadoria de conteúdo para entregar produtos que vão se adaptar a esse momento. A passarela também é um exemplo muito legal de a gente comentar, porque eles trazem com muita transparência tudo o que mudou. Então, dentro dos processos deles. Então, a entrega, a preparação dos pedidos, como as coisas estão funcionando, o que eles estão fazendo com os colaboradores. E a marca também se propõe a ser um canal de informação. Então, falando como lavar as mãos, algumas dúvidas frequentes relacionadas ao vírus. E eles fizeram uma ação que várias marcas estão fazendo, mas que é super legal de comentar, que é a mudança no prazo de troca. Então, a gente sabe que está bem complicado realizar uma troca. Algumas marcas tinham a possibilidade de realizar em loja e elas mudaram nesse meio tempo porque as lojas não estão abertas. Então, essa mudança de prazo acaba mostrando uma preocupação com o consumidor, porque ele não vai simplesmente receber a peça e ficar desamparado nesse sentido. A Passarela também fez algumas dicas do que fazer na quarentena, falando, por exemplo, em organizar o guarda-roupa. A gente vê muitas comunicações dando dicas, mas de uma forma mais incipiente, onde fala, você pode organizar o seu guarda-roupa, você pode ler um livro. Mas nesse caso, eles trazem, de fato, dicas práticas de como fazer isso, o que é muito legal porque as pessoas passam a se aprofundar naquele conteúdo que a marca está oferecendo. E também fazendo o comunicado, demonstrando toda essa preocupação dentro de todos os canais de comunicação. Por fim, então, a gente fala na Arezzo, que é uma marca que ela não está falando tanto dentro do site, mas ela está fazendo ações que deixam o consumidor mais próxima. Eles estão fazendo, então, uma mescla entre o conteúdo comercial e conteúdos que aproximam a marca do cliente. A gente já vê algumas questões como a compra via WhatsApp mais clara no site, então você consegue mandar mensagem, já deixa tudo bem preparado, falando ali, olá, tudo bem, quero falar com a Televendas da Arezzo, meu nome é, então já deixando claro o que tu precisa enviar para a marca para começar esse atendimento, e também trazendo o movimento Juntas, que é algo bem semelhante ali o que a Amaro está fazendo, mas eles também usam essa hashtag para trazer o conteúdo para dentro dos canais deles. Então, superar o período crítico da crise e se adaptar a esses novos comportamentos, ele é essencial. Mas, mesmo com o distanciamento social sendo abolido na China, 2 meses nesse formato eles significam uma mudança de comportamento permanente para os consumidores. Então, se fala muito de que o novo normal ele, com certeza vai ser mais digital. Um exemplo disso é que enquanto diversos países cancelaram os seus eventos de Fashion Week, em Xangai eles não cancelaram, eles já podiam fazer um evento menor, levar um pouco menos de pessoas, mas eles optaram por fazer os shows e os desfiles transmitidos através de live, e o evento contou com mais de 150 marcas. Então, olhar para tudo que está acontecendo e perceber novas oportunidades, novos formatos de fazer, e esses novos formatos daqui a pouco vão atingir ainda mais consumidores do que a gente conseguiria atingir antes, porque todas essas tendências que a gente já viu, todos esses movimentos de digitalização que já iam acontecer, eles aconteceram de forma muito mais rápida. Então, é oportunidade de a gente se colocar mais presente no dia a dia do consumidor, de se aproximar mesmo. Então, falando um pouquinho nas mudanças no sentimento do comportamento do consumidor, a gente vai perceber uma vida um pouco mais casual, porque a gente tem pessoas que vão retomar um ambiente de trabalho diferente, com horário mais flexível, com um equilíbrio maior entre vida pessoal e trabalho, e também que pode acabar impactando na forma como elas vão comprar roupas, por exemplo, porque o conforto ele pode sim se tornar uma consideração muito importante. Hoje, quando a gente está em casa, até algumas marcas têm feito algumas brincadeiras nas suas comunicações, então, roupa da cintura para cima, porque a gente tende a ficar mais confortável quando a gente está trabalhando de casa.
e isso vai acabar refletindo em como a gente vai se vestir para ir trabalhar. Não significa que as pessoas elas vão deixar de se arrumar, mas elas talvez vão comprar uma roupa que seja bem mais confortável do que antes. Se fala também um pouco em beleza limpa, uma evolução nos produtos de beleza. Cada vez mais as pessoas vão querer saber sobre a segurança e qualidade dos produtos, não só mais nos ingredientes, se são orgânicos, se são naturais, mas do processo como um todo, sobre como as marcas estão fazendo, como as marcas estão entendendo o seu processo de produção. E também se fala muito em uma avaliação do consumo. Então, as marcas hoje elas são parte desse período da pandemia. É esperado que elas tomem atitudes. É esperado que elas de fato se comuniquem da forma correta, que elas auxiliem às vezes mercados menores. Então se espera que elas façam isso. Para o futuro, as marcas elas vão precisar ter estratégias para o consumidor se sentir parte de algo maior, porque as pessoas vão buscar isso, qual o impacto que a marca está causando. Se fala muito também em novas formas de estar próximo, então os consumidores vão conhecer a experiência digital, não adianta, isso não vai mudar, eles estão mudando, estão entendendo, tem muito conteúdo em live, tem muitas formas de fazer, então é essencial identificar quais os pontos de comunicação que estão de fato aproximando para deixar a melhor experiência para esse consumidor. E também a questão da transparência. Então, cada vez mais, os consumidores eles querem entender como funciona a empresa, se de fato os valores que ela transmite estão sendo feitos, se a empresa vai precisar passar esse retorno para o público. Caso vocês queiram se aprofundar, então a gente vai deixar os links de todos os estudos que foram utilizados para fazer isso. Mas falando então na prática, o que a gente sugere hoje? Que é muito importante, então, a gente entender os dados, olhar para as ferramentas de CRM, olhar para todas as ferramentas que já existem, que têm informação dos seus clientes, para que essas pessoas recebam uma comunicação muito personalizada, recebam a comunicação da melhor forma possível, de acordo com o cliente. Cuidar com os compradores de primeira viagem, então muitas pessoas estão comprando pela primeira vez. Entender quais são os pontos sensíveis, o que pode deixar esse processo mais tranquilo, como essa pessoa pode se sentir cada vez mais segura para fazer esse tipo de compra. Revisar tudo que já foi feito e que está em andamento, então olhar para as campanhas existentes, revisar, procurar pontos que podem ser mal interpretados e modificar, para que essas pessoas não percebam esse tipo de situação e acabem criando uma desconfiança com a marca. É muito importante também cuidar com os apelos promocionais para não passar uma sensação de descaso total com o momento atual. Não é que não pode fazer, claro que pode, até porque a gente está num momento super delicado para as empresas também, não só para o consumidor. Mas a gente tem que fazer de uma forma com a qual as pessoas sintam que é de fato um benefício para elas e não totalmente um descaso com a situação. Por fim, conversar com os parceiros que já estão junto com as marcas, porque daqui a pouco muitas ideias surgem, colocar todo mundo junto numa sala de hangouts pode ajudar a pensar novas possibilidades, novas formas de comunicar, pontos que vão ser muito únicos da marca, para que pensar de fato fora da caixa e entregar o conteúdo mais assertivo para os consumidores. O que a gente tinha para apresentar, então, são todos esses pontos. A gente vai abrir um pouquinho para as dúvidas, para se alguém tem algum ponto, se quer saber um pouquinho melhor, a gente está à disposição para responder.
Ah, que legal. Muito obrigada pra todo mundo que tá elogiando aí. Tô adorando, gente, de verdade. Muito, muito, muito obrigada. Qual o setor que, na minha opinião, vai ter mais dificuldades para retomar as vendas? Eu acho que, olhando para o cenário atual, não tem como a gente falar sobre tudo isso e não falar no setor de turismo, né? Falando em vendas, muito em função de tudo o que vai acontecer para o futuro, levando isso em consideração. Então, porque são muitas viagens reagendadas, muita mudança, e eu acredito muito que o setor do turismo vai ser, de fato, o que vai ter mais dificuldade. Depois, olhando para outros setores, eu acredito muito ali, por tudo que a gente pesquisou, que os setores que têm mais, que são de luxo, vão ter muita dificuldade também, porque são bens com um valor muito acima e que trabalham muito em coleção, trabalham muito com coisas bem específicas, vão sentir também uma dificuldade na hora da retomada. E o setor fitness também pode vir a sentir um pouco pelo que a gente estava observando, porque tem muitas pessoas que já têm toda a mensalidade paga e que vão precisar jogar mais para frente e não vão ter novas assinaturas tão cedo. Então, todos esses setores que se fala muito em pausa do, do, de uma assinatura para retomada, quando voltar, vão sentir muita dificuldade para voltar nisso. A gente vai disponibilizar sim o material, depois vão estar nas redes sociais da PM Web, a gente tem também uma página só falando de Covid, que vale a pena todo mundo acessar, tem várias informações lá já. Qual será o principal desafio do varejo? Eu acredito muito que o principal desafio do varejo está muito nessa questão do relacionamento. As marcas que conseguiram hoje, de fato, se aproximar e se relacionar com os clientes, elas vão sentir mais facilidade. Mas as marcas que já não tinham uma base mais consolidada nesse sentido digital, elas vão sentir muita dificuldade na hora de voltar, porque a gente está falando em muitas pessoas com um pensamento de omnichannel, enquanto outras marcas não tinham toda essa estrutura agora. Então, talvez essa sim sinta um pouco mais dificuldade. Deixa eu ver. A retomada das vendas, principalmente no primeiro dia após a quarentena na China, foi muito grande. Você vê isso como um padrão para outros países que saírem da quarentena? Eu não vejo isso se refletindo no Brasil, porque no Brasil a gente está tendo a retomada em alguns lugares de forma bem granular. Então, na China, eles estavam de fato muito reclusos. Em outros países que a reclusão, por exemplo, Itália, que também tem uma reclusão muito grande, isso sim pode se repetir. Mas no Brasil, se a gente não fizer uma reclusão como foi feito em outros países, e a gente continuar com essa retomada granular, a gente não vai sentir tanta diferença. Falando em oportunidades para o varejo, como você acha que varejos tradicionais como farmácia e alimentar podem atuar para alavancar os resultados? Esses varejos tradicionais, hoje a gente consegue ver muitas oportunidades de estar nesse meio digital também. Então, por exemplo, dando um exemplo bem prático, o iFood ele possibilitou que alguns mercados estivessem dentro do iFood também, o que antes não acontecia de uma forma tão frequente. Então, olhar para essas novas plataformas que estão surgindo, entender como consegue se inserir dentro delas é uma possibilidade. Quanto ao comportamento das pessoas, tu acha que voltará ao normal? Não acho que vai voltar ao normal. A gente olha muito para esse novo normal que as pessoas chamam de uma forma digital por um motivo de que a facilidade ela se torna muito grande frente a tu pegar o carro, por exemplo, ir até um shopping, entrar numa loja física. Então, sim, vão ter muitas pessoas que vão sentir um alívio muito grande de poder fazer isso, porque ainda tem muita insegurança quanto à compra no e-commerce. Falando, por exemplo, no setor fashion, a gente vê pessoas com muita dificuldade em comprar roupa porque tem medo de provar, não poder provar, enfim, mesmo com a troca. Então, sim,
é complicado a gente falar numa retomada normal, mas vão ter pessoas voltando sim a um comportamento anterior. Por outro lado, a gente vai ter pessoas que vão ser muito mais digital por toda a facilidade que isso proporciona. Então, essas são as dúvidas. Eu vou encerrar aqui. Quero agradecer muito a todo mundo que participou. Se vocês já são clientes, falem com o Customer Success da conta para entender essas oportunidades, mas para quem não é cliente também pode entrar em contato com a PM Web através do e-mail. A gente vai disponibilizar a live depois, gravada para todo mundo. Também vamos disponibilizar o material dentro dos canais da PM Web para todo mundo. Então, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato. Muito obrigada, pessoal!